aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo certo e que vocês estejam preparadas e preparados para este simulado, para essa questão do nosso segundo simulado de 2019. Uma questão que traz como principal elemento o trecho de uma reportagem que diz, por exemplo, que em 2014, mais ou menos 450 milhões de pessoas estavam vivendo em 28 áreas metropolitanas em todo o mundo. E claro que, por conta disso, é difícil impedir alguns processos como a chamada autoconstrução, como se fosse um videogame, fazendo menção àqueles jogos como SimCity e afins, no qual você consegue controlar o que acontece com os destinos da população. Infelizmente ou felizmente, isto não é possível na vida real, como a autoconstrução. Ou seja, as pessoas simplesmente buscam um lugar para moradia, não importa se está regularizado ou não. E claro, há um espaço fundamental chamado de luta pela cidade, de acordo com o Abílio Guerra, que é um urbanista e um arquiteto aqui do Brasil. E aí ele diz, inclusive, que é difícil encontrar fórmulas adequadas no governo das cidades para diminuir esse processo, porque na maior parte das vezes a iniciativa privada passa por cima dos interesses da população, ou seja, o dinheiro está acima de tudo nesse caso, sem que o poder político tome medidas contra alguns abusos, como por exemplo a especulação imobiliária. E os grandes prejudicados, é claro, são os espaços públicos da cidade, porque o padrão se repete na maioria das capitais latino-americanas em função das nossas características sociais e econômicas, como, por exemplo, as disparidades sociais. E em Bogotá, ele dá um exemplo de Bogotá, seus 7,8 milhões de habitantes se acotovelam, produto da maior densidade urbana em toda a região, em toda a América Latina. 26.200 pessoas por quilômetro quadrado, um verdadeiro formigueiro humano. E a quantidade cresce em 170 pessoas por dia, ou seja, já é muito densa e continua crescendo. E a administração dá carta livre à construção, para promover abrigo, para dar abrigo para essa demanda. Ou seja, a cidade de Bogotá está inflando, está passando por um processo de crescimento urbano acelerado, cada vez mais gente quer morar em Bogotá, e a cidade que já tem uma elevada densidade, uma quantidade muito grande de pessoas num espaço pequeno, continua aumentando. O que, obviamente, pode acarretar, e de fato acarreta, uma série de desafios, uma série de problemas. Por exemplo, problemas nas áreas de saneamento básico, de transporte, de habitação, de desenvolvimento, de geração de emprego, violência, entre muitas outras coisas. Então, o texto apresenta, de acordo com o enunciado, uma das consequências do padrão de urbanização que a gente tem aqui na América Latina. A sobreposição dos interesses privados sobre o público nos espaços das grandes cidades. Ou seja, de uma certa maneira dizemos que o espaço é de quem tem mais dinheiro. E esse padrão de urbanização latino-americana tem um conjunto de características muito peculiares, muito particulares, responsáveis por algumas ou diversas consequências sociais e espaciais. Por exemplo, quando a gente pensa, na ampliação do setor informal da economia. Porque pensem comigo, se na medida em que cada vez mais gente ocupa o espaço dessas grandes áreas metropolitanas, desses grandes espaços urbanos, e a cidade, por exemplo, não consegue prover condições de trabalho e renda para todas essas pessoas, estas pessoas que não conseguem se inserir precisam buscar alternativas, precisam buscar jeitos de conseguir ganhar a vida para que, por exemplo, não precisem voltar para os seus territórios de origem porque ficariam à míngua, continuariam numa situação de miséria. Então, uma das alternativas, por exemplo, claro que aí problemas como a violência, como o tráfico de drogas, como outras coisas que têm a ver com o cotidiano das grandes cidades, principalmente aqui na América Latina, isso acontece, mas também existe o fato de que essas pessoas vão tentar ganhar a vida de alguma forma. Então, a informalidade, ou seja, aquele trabalho no qual você ou não está trabalhando para uma empresa, ou não está com carteira assinada, não tem os direitos trabalhistas, é a alternativa. E é por isso que a gente vê nas grandes cidades pedintes, pessoas que pedem dinheiro nas ruas, nos semáforos, nas linhas de ônibus, de trens, de metrô, gente que vive de atividade de vendas, dos mais diversos produtos, enfim. Então, esses são sinais da informalidade, que na verdade é um sinal ou um conjunto de sinais que faz parte de economias que, digamos, não têm condições sociais e econômicas adequadas, como as economias dos países capitalistas mais desenvolvidos, nos quais, por exemplo, nesses países a informalidade é muito baixa. Ou seja, falamos que o traço da informalidade ele não é apenas um traço típico dos países que têm problemas econômicos como o Brasil, mas também é um traço de cidades, de áreas metropolitanas típicas de países mais pobres, de países em desenvolvimento. E isso, é claro, acaba se refletindo inclusive na ocupação do espaço, quando, por exemplo, pensamos em fenômenos como a periferização, quando pensamos na ocupação de áreas que estão ali sem uso há muito tempo
e essas ocupações acabam formando favelas, acabam formando cortiços, e isso às vezes acaba até criando situações de conflito, porque os proprietários dessas terras, na medida em que pedem esses terrenos de volta, podem gerar grandes problemas, né? Como nas reentregações de posse que a gente vê nas cidades brasileiras, muitas vezes aí com conflitos, né? Então, situação bastante grave, tá certo? Tudo porque as disparidades sociais e econômicas, as disparidades socioeconômicas, poucas pessoas com muita renda e a grande maioria da população não tendo acesso à renda e não tendo acesso à terra, acabam criando esse tipo de situação. Ou seja, então realmente aí a ampliação do setor informal da economia acaba sendo um destes fenômenos, tá certo? Com isso eu acredito que vocês tenham conseguido compreender a questão e eu espero que vocês continuem nos apreciando. Abraços a todas e a todos e até mais. Estude.